Olá, seja bem-vindo. Eu sou o Padre Alisson e esse é o Café com o Padre. E como em todo Café com o Padre, o tema sempre é muito profundo e hoje falaremos sobre Nossa Senhora neste mês de maio, mês importantíssimo, mês dedicado às nossas mães, mas de maneira especial dedicada à nossa mãe, à nossa Mamãe do Céu. E hoje nosso tema é Maria, Mãe da Humanidade e Rainha do Amor. E trouxemos um padre muito especial para falar conosco sobre esse tema importantíssimo para a nossa vida e também, sobretudo, para a vida da igreja. No mês de maio, o mês mais florido do ano, mês em que os filhos oferecem flores às suas mães, nosso olhar se volta para a figura da Virgem Maria, Mãe de Jesus e Mãe de toda a humanidade. Mesmo sem ela compreender plenamente os desígnios de Deus, Maria pronuncia o seu sim ao projeto do Pai. Um sim que trouxe ao mundo a maior de todas as alegrias, mas também uma profunda dor em seu coração. Maria sintetiza em si própria a dinâmica da existência humana, alegria e sofrimento. É claro, não uma dor vazia de sentido, mas um sofrimento transformado e ressignificado pelo amor. Aquela mulher que recebeu em seus braços o menino Jesus, envolta em panos na fria noite de Belém, é a mesma que acolhe, anos depois, o corpo de seu filho já adulto, nu e morto pela frieza da indiferença do coração humano. Ainda assim, Maria não desanima nem perde a esperança. Ela permanece de pé junto à cruz, sustentada pela fé e pelo amor, mas também sustentando o seu filho, toda a humanidade caída e ferida pelo pecado. Em Maria, encontramos a ternura da mãe, a força da discípula fiel e o testemunho daquela que jamais abandona os seus filhos, isto é, cada um de nós. Maria, nossa mãe e nossa rainha. E é justamente sobre Nossa Senhora que nós falaremos no Café com o Padre. De maneira especial, já agradecemos aos nossos patrocinadores, né, ao World Tênis, mais 5 minutinhos, a Casa de Bolos da Bermal Fidalgo, a Perinha Assessoria, e de maneira especial a Sacratíssimo Coração de Jesus, que sempre tem estado presente conosco aqui no Café com o Padre, e de maneira especial a você, que faz com que esse programa, acontecendo quinzenalmente, seja possível. E graças também à sua contribuição generosa, que você pode fazer aí pelo Pix disponível em algum lugar aqui da tela que você nos acompanha. Hoje, nosso convidado especial para falar sobre Nossa Senhora, nesse mês de maio, mês das mães, mês de Nossa Senhora, é Padre Juan Diego Giraldo. Padre Juan foi meu formador no Seminário Maior Maria Mãe da Igreja e continua sendo reitor nesse mesmo seminário, aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Padre Juan é formado em Filosofia e Teologia pela Pontifícia Universidade Bolivariana de Medellín, Colômbia, mestre em Teologia Dogmática, com qualificação doutoral pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma, formação sacerdotal com os padres de São Sulpício em Montreal, Paris, e também Padre Juan completará ou completa? Tem 25 anos. Tem. 25 anos de sacerdote e completará, portanto, 26 anos neste ano, 9 de dezembro. Muito bem, Padre Juan, muito obrigado, seja bem-vindo ao Café com o Padre, e é claro, né, bem-vindo ao Café com o Padre, a Sacratíssimo Coração de Jesus proporciona, além do patrocínio ao Café com o Padre, também proporciona ao Senhor um singelo presente, uma singela lembrança para que o Senhor se lembre aqui do Café com o Padre. Aqui, um presentinho para o senhor. Sem fazer nada, já deram presente. Exatamente. E se você deseja adquirir um presente religioso, você pode passar lá na Sacratíssimo Coração de Jesus, Avenida Mato Grosso, em frente à Paróquia Sagrado Coração de Jesus, e adquirir a sua lembrança, o seu artigo religioso. Lá existe uma variedade de objetos. E hoje o Padre Juan recebe aqui um mimo do Café com o Padre. Muito obrigado, Pio. Olha, você ganha presentes sem trabalhar aqui. Tá ótimo. Muito bem, Padre Juan, muito obrigado pela presença.
Padre João, estamos no mês de maio, né? Depois o senhor me passa a xícara, porque café com padre tem que ter café, né? Antes de nós começar, assim que nós começamos a nossa conversa. Mês de maio, mês de Maria, mês de Nossa Senhora, mês das Mães. Quem é Maria, no final das contas? É uma pergunta tanto quanto óbvia, mas talvez não esteja clara na cabeça de muitas pessoas. Quem é Maria e por que ela ocupa um lugar tão importante dentro da vida da igreja? Se eu puder me passar o café, a xícara, já vou servir o café e a gente vai conversando. Lá. Bom, um abraço a todos aqueles que nos acompanham. Muito obrigado, Padre Alisson, pelo convite. Bom, Maria, primeiro o que temos que dizer é que é uma mulher da terra, né? É uma mulher que faz parte da humanidade. Mas ela foi escolhida por Deus para ser a mãe do seu filho, né? E por isso, talvez a maior afirmação que nós podemos fazer de Maria é que é a mãe de Deus, né? Porque Jesus Cristo, seu filho, é o filho de Deus, é Deus, e portanto ela é a mãe de Deus, né? Então encontramos em Maria toda esta realidade de uma mulher que acolhe no seu coração a vontade de Deus, né? E por isso encontramos nela não só a mãe do Filho de Deus, mas, como vou falar depois, a mãe da humanidade, né? Então, nela encontramos esses dois braços, digamos, né? Mãe da humanidade, porque é a mãe do Filho de Deus, né? O senhor mencionou que Maria é humana, né? Como que a gente pode entender, né? Humana como nós? O que em Maria, por ser humana, há de diferente de nós? E também somos humanos. Sim. Bom, digamos, o próprio do ser humano é justamente essa capacidade de transcendência, né? Vamos dizer, para nos entender um pouco, né? Isso explica o termo transcendência. Quando nós falamos do ser humano, como podemos reconhecer as dimensões do ser humano, né? É um ser vivo, é um ser que tem um corpo, se queremos, mas não é simplesmente um animal, mas tem essa capacidade de entrar em relação com Deus, né? E que habita um espaço e um lugar, né? Nós poderíamos identificar Maria num espaço e um lugar concreto, né? Uma mulher que nasce em Nazaré, que tem uns pais, né, que nós conhecemos, São Joaquim e Santa Ana, é uma mulher de Nazaré. Mas o que tem de particular ela, né? Que justamente Deus, como já dizemos, a escolheu para ser a mãe do seu filho. E tudo o que isto implica, não? Que com certeza vamos falar ao longo deste diálogo, né? Então, porque nós não podemos pensar, vamos usar uma figura que Maria caiu do céu, já pronta e sem fazer uma opção pela vontade de Deus, né? Então, repito, é muito importante poder situar Maria na história, né? Um espaço, um lugar, uma família. E aqui se vê o plus da realidade. Foi escolhida por Deus para ser a mãe do seu filho, né? De fato, vamos dizer, o fato que Deus se fez homem, né? Deus se fez homem, precisava de um corpo humano, né? Então não teria sentido, para complicar um pouco as coisas, que Deus se fizesse homem sem se encarnar no corpo de um ser humano concreto como é Nossa Senhora, a Virgem Maria. Uma pergunta que pode surgir, na verdade surge, né, como um debate um pouco filosófico, talvez mais teológico que filosófico, né? Por que Deus quis precisar de Maria? Porque ele é Deus Todo-Poderoso, né? Não é um atributo que ele recebe. Sim. Porque ele quis precisar de uma mulher para estabelecer o seu plano de salvação da humanidade, enfim. Sim. Bom, a resposta tem que ver também com Cristo, né? Vejam quando São João diz: Deus se fez carne e habitou entre nós, né? Que é o que conhecemos como a encarnação, Deus que se faz homem, né? Agora, como é que Deus se faz homem, né? Não seria real esta encarnação se Deus não se faz homem através de um ser humano concreto, né? É o que nós celebramos, por exemplo, na festa
da maternidade divina, né? Deus escolheu, já disse, uma mulher concreta chamada Maria de Nazaré para levar ao realismo da encarnação, né? E isso nos ajuda a pensar até mesmo na beleza de ser cristão, né? Do ponto de vista, digamos, do fenômeno religioso, não existe um Deus que se encarnou, não existe. Onde está a beleza do cristianismo, entre outras coisas? Que o nosso Deus, de fato, se fez homem, que o nosso Deus habitou entre nós. Agora, como é que ele habita? Não caiu do céu, né? Se fez homem no corpo de uma mulher, um ser humano concreto, né? Então, vamos dizer, nada obriga a Deus a se encarnar, nada obriga a Deus a escolher uma mulher, mas é um ato do infinito amor de Deus e do mistério do amor de Deus, né? Tanto amou Deus o mundo, vai dizer também São João, que enviou o seu Filho para nos salvar. Então, esta eleição de Maria e a encarnação do Filho de Deus no ventre de Maria é um ato do mistério do amor de Deus, né? Então, nada obriga ele a fazer isso, mas ele quis, né? E escolheu uma mulher, repito, para levar a sério isto da encarnação, porque vamos dizer, Deus se fez homem, mas como se fez homem? Caiu do céu feito homem? Não, se encarnou no seio da Virgem Maria, como proclamamos na nossa fé, né? Primeira vez que Deus entra na história, né? E se materializa enquanto como carne. Homem, como carne. Sim. E gera um certo escândalo para os judeus, né? Porque como que Deus pode se fazer homem, né? Mas um movimento de conveniência, ele quis fazer, e pronto, quis estabelecer uma mãe. O senhor mencionou que Maria não estava preparada. Como que se deu esse processo? Vamos dizer, Maria, claro, não temos, do ponto de vista bíblico, elementos para dizer o que acontecia antes em Maria, mas com certeza era uma mulher de fé, não? Uma mulher do povo de Israel, né? E com certeza Maria, como sabemos, fazia parte daqueles que esperavam o Messias, né? Então, ela como mulher que fazia parte do povo de Deus, que esperava o Messias, com certeza tinha esta esperança no seu coração, né? Agora, é interessante porque quando nós falamos na forma como a igreja vai explicar a eleição de Maria, a igreja vai dizer que Deus preparou, né? Preparou esta mulher, ou este ventre, se queremos, para ser aquele que acolhera o seu Filho Jesus Cristo, né? Então, uma preparação de parte de Deus, né? Que escolhe Maria, uma predestinação em Maria. Mas, com certeza, Maria responde desde a sua liberdade, né? Talvez as perguntas que nós encontramos no relato da Anunciação expressam o quê? Perguntas que qualquer mulher se faria, mas, ao mesmo tempo, expressam a fé de alguém que esperava o Messias, né? Que ela vai dizer, como será possível se eu não conheço o varão? Ou seja, vamos dizer, a Virgem não era uma bobinha que não sabia, não, ela sabia. Mas a pergunta não expressa dúvida, né? A pergunta de Maria é uma pergunta normal, de alguém que é normal e que entende como acontece o processo da concepção de uma pessoa, né? Agora, entendendo, escutando o anúncio do anjo, Maria expressa, digamos assim, a sua humanidade, mas a sua humanidade atingida pela experiência da fé, né? Porque ela espera o Messias, né? Ela faz parte do grupo, do povo que espera o Messias, e poderíamos dizer das mulheres que esperavam o Messias, né? Talvez pensando lá no profeta Isaías, né, da promessa que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, né? A gente poderia pensar que existia entre as mulheres virgens essa expectativa de poderei ser eu, né? Mas é muito importante que nós pensemos não tanto naquilo que poderia ter sido e não foi. Pensamos naquilo que foi. Deus escolheu Maria, e repito, a partir do relato da Anunciação, reconhecemos esta realidade, né? Alguém que pergunta, que é normal, que não expressa dúvida, mas inteligência, liberdade e vontade, mas ao mesmo tempo uma pergunta que está, digamos, cheia da experiência da fé, né? Porque quando ela diz, faça-se em mim segundo
A tua palavra está expressando que é uma mulher de uma profunda fé, né? Depois a igreja vai entender como Deus preparou, de fato, como Deus predestinou, de fato, Maria para ser a mãe do seu filho. O senhor mencionou que Maria é mãe de Deus, que é um dogma proclamado no século IV, se não me falha a memória, né, Theotokos. Éfeso. Mas pode gerar, e gera, né, na cabeça do povo, uma confusão. Sim. Né? Eu acho que seria bom a gente dar uma clarificada nesse assunto. Temos o mistério da Santíssima Trindade, uma realidade complexa, né? Ótimo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo como uma relação de amor eterno. Afirmar que Maria é mãe de Deus não pode gerar uma confusão? Não seria mais preciso dizer que Maria é mãe de Cristo? Sim. Tá. Como já disse o padre, esta discussão aconteceu lá no século IV, né? E foi o concílio de Éfeso que vai proclamar que Maria, de fato, é a mãe de Deus. Então, vamos dizer assim, Maria, para ser claros, não é mãe de Deus Pai, tá bom? Maria não é mãe de Deus Espírito Santo. E Maria não é mãe, atentos, do Verbo eterno de Deus, tá? Então, vamos pensar na Trindade, lá desde a eternidade, Pai, Filho, Espírito Santo, né? Um só Deus, pronto. Maria está aí presente, não? Ela não origina o Pai, ela não origina, não é a origem do Espírito Santo, ela não é a origem, atentos, do Verbo eterno de Deus. Agora, Deus, na sua infinita misericórdia, envia seu Filho ao mundo, né? Aquele que é o Verbo eterno de Deus, a palavra que existia desde o princípio, se encarna. E o que significa que se encarna? Que a pessoa divina assume a natureza humana e assume a natureza humana se encarnando no ventre da Virgem Maria, né? O Filho que nasce da Virgem Maria é Jesus de Nazaré, que é o Filho de Deus feito homem. O Verbo eterno de Deus encarnado. Este Filho que nasce, e que nós dizemos Jesus de Nazaré, é o Filho de Deus. Portanto, Maria, que é a mãe de Jesus, e Jesus, que é o Filho de Deus, podemos dizer então, Maria é mãe de Deus. Mas quando nós dizemos Maria é mãe de Deus, estamos dizendo Maria é mãe de Deus enquanto que Filho de Deus feito homem. Se nós negássemos que Maria é mãe de Deus, o que estamos negando? Que Jesus seja Deus. Então vejam como há uma relação entre maternidade divina e filiação divina de Jesus, né? Então, repito para que fique muito claro. Pensamos na Trindade, Pai, Filho, Espírito Santo, na sua eternidade. Maria não é a origem nem do Pai, nem do Filho, nem do Espírito Santo. Agora, o Filho de Deus que se encarnou, esse fez homem, como dizemos na profissão da nossa fé, esse que é Jesus de Nazaré, de quem se diz é o Filho de Deus, e portanto é filho de Maria. Então não podemos ter dificuldade em dizer ela é a mãe de Deus. Mas repito, é mãe de Deus enquanto que Jesus de Nazaré, Deus feito homem, é o Filho de Deus, né? Se negamos que Maria é mãe de Deus, estamos negando que Jesus seja Deus, e portanto não nos pode salvar. Seria uma espécie de fragmentação do Cristo se disséssemos que Maria é só mãe de Cristo? É uma fragmentação. Sim, bom, não vamos complicar as coisas, mas quando falam de cristologia, né, se fala de união hipostática, né? Ou seja, em Jesus de Nazaré, aliás, Jesus de Nazaré é verdadeiramente Deus, é verdadeiramente homem. Mas em Jesus de Nazaré não podemos separar essa realidade, né? É uma única pessoa, não? A pessoa divina em duas naturezas, natureza humana e natureza divina. Mas essa pessoa que é homem verdadeiro e Deus verdadeiro se chama Jesus de Nazaré. E a mãe de Jesus de Nazaré é Maria. Ele é o Salvador, ele é o Filho de Deus e, portanto, Maria é a mãe de Deus, né? Entendi, perfeito. Padre, alguns exegetas olham a narração do capítulo 3 do livro do Gênesis, a relação Eva, Adão e a serpente, mas de maneira especial a relação da serpente com Eva, e veem ali uma espécie de prefiguração daquilo que seria Nossa Senhora. Na visão do senhor, seria um pouco forçado fazer essa visão?
fazer esta leitura, ou existe por assim dizer, uma perfeita relação entre o capítulo 3 do livro do Gênesis e aquilo que também será descrito no capítulo 12, se não me falha a memória, do livro do Apocalipse? Sim, antes de responder, é importante saber que existem métodos, né, de leitura da Sagrada Escritura, né? Um dos métodos é o método exegético dos padres da igreja, né, da patrística que chamamos, né, ou da patrologia, enfim. E, claro, nós não poderíamos esgotar o mistério de Deus e o projeto de Deus num método exegético, né? Porque pode existir um método exegético que, assim, de entrada, diga, não tem nenhuma relação. O que escreveu lá o livro do Gênesis nem pensava em Maria, né? Tá bom, mas não sabemos o que Deus pensava, né? Porque é palavra de Deus, né? De fato, quando nós estudamos a Mariologia, um dos textos que representa uma grande riqueza, sobretudo à luz da interpretação dos padres da igreja, que faziam uma leitura, vamos dizer, orante, espiritual do texto, nos ajudam a entender que existe de fato uma prefiguração, né? Maria, digamos, a realidade antagônica de Eva, né? Se por Eva entrou o pecado, por Maria entrou o Salvador do mundo, né? E a descendência da mulher que esmagará a cabeça da serpente, que representa o mal, o pecado, o diabo, se queremos, para nós, expressa a vitória de Jesus Cristo, o Filho de Maria, sobre o mal, né? O Filho de Maria, que é Jesus Cristo, aquele que morreu, que ressuscitou, que vive, que morreu para o perdão dos pecados, que é o Redentor, né? Foi aquele que esmagou a serpente, ou seja, que esmagou o mal, que destruiu o pecado, que coloca seu pé sobre Satanás, digamos, né? Então, eu não vejo que exista uma problemática em assumir a leitura que fazem os padres da igreja deste texto do livro do Gênesis, né? Como digo, os métodos são formas de aproximação da Sagrada Escritura, logicamente com seu valor, mas não podemos aproximar-nos à Sagrada Escritura a partir de um único método, né? E repito, até porque a gente não sabe no projeto de Deus e no mistério de Deus, Deus vai além dos exegetas, né, e dos teólogos, né? Então, se desde um método exegético poderíamos negar qualquer aproximação deste relato do Gênesis com Maria, desde o método dos padres da igreja vemos que sim, e a gente não duvida da profundidade e da beleza da teologia dos padres da igreja, né? Então não veria dificuldade, né? E até porque não é forçado, né, dizer isso, né? Repito, se por Eva entrou, a partir do relato, né, entrou o pecado no mundo, por Maria nos veio a salvação. Se a descendência da mulher esmagará a cabeça da serpente, a descendência de Maria é Jesus Cristo quem venceu o pecado, né? O Cordeiro de Deus que vence o pecado do mundo, né? Achei interessante a afirmação do Senhor, né? Que embora o autor do livro do Gênesis não pensava em Maria, né? Não pensasse em Maria ao escrever, né? Mas Deus pensava, né? Deus pensava já, né, em Maria para escolhê-la como a mãe daquele que seria, né, a encarnação do seu filho unigênito e tal. Diante dessa realidade, Padre, da salvação da humanidade como um projeto de Deus para nós mesmos, através de Maria, nesse mesmo capítulo 3 do livro do Gênesis, nós vemos justamente a realidade do pecado original, como não um parasita que corrói a natureza humana, né, mas como algo que vai afetando a dinâmica humana, as escolhas, as decisões, a liberdade, enfim. Esse pecado que fere a humanidade, fere Maria, uma vez que também ela é humana, assim como nós somos humanos? Sim. Digamos, a resposta a essa pergunta é justamente o dogma da Imaculada Conceição, né? Que foi proclamado pelo Papa Pio IX em 1854, né? Mas mesmo que seja um dogma proclamado em 1854,
já, digamos, na tradição da igreja, no coração do povo de Deus, existia a consciência que Maria foi preservada da mancha, digamos, do pecado original, né? Aqui um elemento importante, né? Quando nós afirmamos a Imaculada Conceição, ou seja, que Maria de fato foi preservada de toda mancha de pecado original e se manteve nesta santidade durante toda a sua existência, estamos fazendo uma afirmação fundamental, e é que o único que tira o pecado do mundo é Jesus Cristo, né? E a igreja pensa, ou melhor, proclama, que Maria foi preservada da mancha do pecado original de forma preventiva, visando aquela seria a mãe do Filho de Deus, que é o Redentor da humanidade. Ou seja, em Maria, de forma antecipada, acontece o que acontecerá na humanidade pela morte e ressurreição de Cristo, que é a redenção, né? A salvação, porque Ele é o que tira o pecado do mundo, né? Então, com o dogma da Imaculada Conceição, a igreja vai proclamar isso. Maria foi preservada de toda a mancha de pecado original e se manteve na santidade. Então, para dizer, e permitam que faça um pouco a figura, né? Deus, na sua infinita misericórdia, prepara a encarnação do seu Filho, como já dizemos, é que Deus assume a natureza humana, e Ele prepara uma mulher para que seja santa, para acolher o seu Filho que é santo. E como prepara esta mulher? Pelos méritos da redenção do seu Filho, antecipadamente, preserva ela da mancha do pecado original, né? E é muito bonita a expressão que se utiliza quando o anjo fala com Maria, né? A cheia de graça, né? O que quer dizer cheia de graça? A graça é o mesmo Deus, e onde Deus está presente, não existe lugar para o pecado, né? Então a gente poderia pensar, se Maria é cheia de graça, é porque está totalmente envolvida de Deus, e onde Deus está presente não existe lugar para o pecado, né? Certamente este dogma teve suas dificuldades, né? Não foi um dogma qual se chegou sem dificuldades, né? Até o mesmo Santo Tomás tinha dificuldade para entender isto da Imaculada, Santo Anselmo, São Bernardo, enfim, né? Mas justamente porque a pergunta que eles faziam é, peraí, mas se Jesus Cristo é o Salvador de toda a humanidade, se a salvação é universal, e Maria não entra nessa necessidade de redenção também. Então o dogma da igreja não nega que Maria seja redimida. Você diz redimida ou redenta? Redimida e redenta. Redimida, né? Ela foi redimida, só que de forma antecipada, poderíamos dizer, né? Ou seja, em Maria, de fato, acontece a redenção de Cristo, mas de forma antecipada, né? Que é o que a igreja proclama, pelos méritos de Cristo Salvador, né? Então não é que Maria esteja isenta da salvação. Não, ela foi redenta. Mas como foi redenta? De forma antecipada. Deus preservou ela, preparando-a para ser a mãe do seu Filho, que é o Santo, e que de fato é o Salvador do mundo. E repito, é muito interessante porque quando nós pensamos na Imaculada Conceição, Maria preservada de toda a mancha de pecado, estamos colocando o protótipo do homem que é totalmente atingido por Deus. Quando nós pensamos em um ser humano concreto, atingido pela graça de Deus, não podemos duvidar em pensar em Maria, né? Não podemos duvidar em pensar em Maria, né? Então Maria foi redenta, sim, mas de forma antecipada, se queremos, para me fazer entender. Sim. Mas existe uma relação entre os dogmas, né? Uhum. De tal forma que um vai puxando o outro, está atrelado ao outro e vai como que explicando as outras realidades dogmáticas. Me parece que, pelo menos sobretudo para a visão protestante, ver Maria como a mãe de Deus segundo a carne é um pouco mais compreensível, dependendo da linhagem protestante. Né? Uma luterana, mais tradicional, até mesmo calvinista. Agora, a gente enxergá-la como a Imaculada Conceição, né? Uma vez que todos pecaram, né? A partir de Adão, e portanto Nossa Senhora é humana como nós, e entre justamente essa questão, né? Porque Cristo é humano também como nós,
seria atribuir, inferir a ele também pecado, né? Mas agora, como compreender aquilo que a própria Sagrada Escritura menciona a respeito dos irmãos de Jesus? Como compreender justamente essa realidade da virgindade perpétua? Maria teve, não teve irmãos? Como compreender essa realidade da virgindade perpétua de Maria? Sim. Então, a partir dos textos bíblicos, né, primeiro, nunca se fala dos filhos de Maria, né? Se fala dos irmãos de Jesus, né, primeiro. Depois, sabemos que, por questões de tradução, né, quando se faz vamos dizer, nós temos, por exemplo, no português, expressões para dizer diferentes, né? Termos diferentes para dizer irmão, primo, parente próximo. Então, né? aquele irmão que menciona na Sagrada Escritura não quer dizer filhos de Maria. Não, e não quer dizer irmãos de sangue, do sangue ou de sangue? De sangue. De sangue de Jesus, não quer dizer isso. Poderia ser primo, parente próximo. E, agora não lembro, mas se nós somos mais estritos, depois se falará de alguns nomes que aparecem como irmãos de Jesus, se falará do nome das suas mães, né? Que não são propriamente Maria, né? Mas o elemento fundamental é isso, né? Quando se fala no texto que nós temos hoje de irmãos de Jesus, não necessariamente se está dizendo filhos de Maria, porque não necessariamente a expressão é para falar de irmãos como nós compreendemos. Pode ser também, repito, primo, um parente próximo, etc. Então não quer dizer que sejam filhos de Maria, né? Então não é uma razão válida, né, para dizer, olha aí, está escrito que Jesus tinha mais irmãos. Não quer dizer que sejam filhos de Maria, nem sequer irmãos de sangue de Jesus, né? E também é interessante, né, isto da virgindade que o Senhor falava, né? Vamos dizer também este dogma, né, da fé da igreja tem muita dificuldade do ponto de vista racional, né? Só que a compreensão da virgindade tem que ser uma compreensão integral. Em que sentido? Se nós pensamos na virgindade de Maria, enquanto que ela está totalmente consagrada a Deus, ela lhe pertence totalmente a Deus, não poderíamos pensar nesse sentido da virgindade se de fato não é virgem, né? Como nós compreendemos, né? Então há uma razão de coerência, né? Porque podemos entender, irmos para os dois extremos, né? Dizer, a virgindade de Maria é uma virgindade espiritual, né? Ela é virgem enquanto que, repito, lhe pertence totalmente a Deus, ela é totalmente para Deus, e isso não necessariamente quer dizer uma virgindade do ponto de vista físico, biológico. Tá? Seria insuficiente. Mas, de outra parte, também seria insuficiente ficar só no âmbito meramente físico e biológico. Ou seja, quando nós pensamos na virgindade de Maria, estamos pensando, desde a fé da igreja, que de fato é virgem e, de fato, expressa com esta virgindade a sua total consagração a Deus, né? E aquilo que proclama a fé da igreja, né? Virgindade antes do parto, durante o parto e depois do parto, né? Também desde os padres da igreja, aquilo que se diz, né? Deus podia, Deus quis, Deus fez, né? Ou seja, se nós entramos num âmbito muito racional, logicamente vai ser para nós muito difícil a compreensão desta realidade de Maria sempre virgem. Mas, repito, o projeto de Deus vai além das nossas possibilidades e Deus pode agir de maneira sobrenatural em certas situações para manifestar o seu projeto salvífico, né? Então, eu não veria dificuldade se temos uma compreensão ampla, né, mas coerente, né? Repito, uma virgindade pensada só do ponto de vista físico e biológico seria insuficiente, como é também muito insuficiente pensar uma virgindade espiritual. A lógica da igreja a virgindade espiritual implica, de fato, a virgindade física, digamos, ou biológica, né?
Então, para olhar essa realidade da vida de Maria em relação ao mistério de Cristo, então seria necessário ter fé, né? Logicamente. Olhar Sim. simplesmente apenas com um aparato racional é perigoso. Não, seria insuficiente. Né? Suficiente. Até porque a realidade não se esgota no racional. Ou seja, a razão é fundamental, mas a razão, no nosso caso, sem a experiência da fé, ou naqueles que não são crentes, sem a experiência do espiritual, do transcendental, é insuficiente. Né? Não dá uma resposta a toda a realidade. Né? Acho que essa pergunta agora foge um pouquinho do tema, mas eu acho que ela é importante para clarificar uma coisa. Né? Qual que é a relação fé, razão e até que ponto uma ajuda ou atrapalha a outra? Sim, veja, eu partiria da experiência humana pessoal. Né? Dizer, cada um de nós experimenta elementos muito racionais. Né? Ou seja, tem processos que são racionais da nossa mente, nosso pensamento, que tem uma lógica, né, às vezes muito estrita, né? Mas todos nós também experimentamos realidades que não têm explicação simplesmente racional, né? Por exemplo, a experiência do amor, né? Ou seja, por que amo? A experiência do perdão, por que perdoo, né? A experiência de ser capaz de entregar a vida, por quê, né? Então, vejam, a fé e a razão não podem ser realidades pensadas fora de nós. Estão dentro de nós, né? E, então, parte primeiro do ser humano. O ser humano há uma dimensão racional, mas não se esgota no racional. Há uma dimensão espiritual, transcendental, mas não se esgota no espiritual e transcendental. Agora, como podem caminhar juntos, né? Vamos dizer, talvez alguma expressão que nos pode ajudar, né? A ciência nos diz, acho que era Santo Agostinho que falava, como vai ao céu, né? Mas a fé nos diz como se vai ao céu. Ou seja, a ciência, por exemplo, a razão, nos pode explicar a realidade, o mundo, mas a fé nos ajuda a encontrar um sentido, um porquê, um para quê. Mas, ao mesmo tempo, a experiência espiritual precisa do elemento racional para não finalizar, por exemplo, em fundamentalismos, até uma percepção de Deus irracional, né? Vou colocar um exemplo. Se alguém me diz, olha, se joga do 10º andar do seu edifício, que você tem fé, se joga. Espera aí, eu tenho fé, mas a razão me diz que se eu me jogo do 10º andar, é possível que eu vou morrer, né? Então, veja, uma fé que não está iluminada também pela razão, pode finalizar em realidades irracionais, anti-humanas, até fundamentalistas. Né? Então, são realidades que caminham juntas, né? E que respondem, repito, a dimensões que são próprias do ser humano. Sublinho, somos seres racionais, sim, mas a razão não explica tudo o que nós somos e fazemos. Somos seres espirituais, sim, mas a espiritualidade precisa também da razão para que seja uma espiritualidade ordenada, né? Uma espiritualidade justa, né? E, de fato, por exemplo, os santos, né? E temos santos grandes teólogos. Pensem em Santo Agostinho, Santo Tomás, Santo Anselmo, São Bonaventura. São homens de uma profunda fé, mas também de um alto grau de razão. Mas o que fizeram eles? Colocaram a razão ao serviço da compreensão do mistério de Deus, né? E vemos o resultado, né? Então, não pode haver uma luta. De fato, quando se fala em teologia, por exemplo, o que é a teologia? De uma forma muito simples, é a razão do crente que procura compreender a sua fé, né? E a fé iluminada também pela razão, né? Então, o que faz um teólogo? Coloca a sua razão ao serviço da compreensão da fé. Mas, ao mesmo tempo, o teólogo, na medida em que, vamos dizer, coloca a sua razão ao serviço da fé, entende que o mistério de Deus supera a mesma razão, que Deus está além do processo racional, né? Porque é Deus. Perfeito. Maria, nossa mãe, mãe da humanidade. E se você está gostando desse podcast, dessa conversa que está profunda, mas vai ficar mais profunda ainda, se inscreva aqui no canal, deixe seu comentário, faça sua pergunta, mas curta, sobretudo compartilhe para que Maria
possa chegar a mais pessoas, mas onde está Maria também está Jesus, e Jesus possa alcançar o coração das pessoas. E de maneira especial, agradecer a você pela presença. Também você pode contribuir aqui com o Café com o Padre. Tudo aqui é voluntário, né? O padre não tira R$1 no bolso, né? Graças aos nossos patrocinadores, este café é possível. Então, existe aí um lugar na tela que você pode fazer a sua contribuição para que mais programas como este possam ser possíveis. Agradecimento especial ao Old Tênis, a Mais 5 Minutinhos Café, Perim Assessoria Contável, a Sacratíssimo Coração de Jesus e ao Padre Juan, que está aqui presente. Padre Juan, o senhor mencionou que Maria era uma israelita comum, né? Uma simples israelita, como diz o evangelista São Lucas, uma pobre mocinha, né? Alguns dizem que tinha 14 anos, outros um pouco mais, um pouco menos, mas era uma jovem, né? Uma moça que havia se consagrado a Deus, como o senhor mesmo mencionou. Num sentido bem poético mesmo, ou ficcional, por assim dizer, não sei como que o senhor lida com os pensamentos a respeito de Nossa Senhora. Como que o senhor gosta de pensar Maria lá na casa de Nazaré? É claro que não dá para ter contato com os textos como descrevendo como Maria era, mas como o senhor gosta de imaginar, pensar como era a vivência de Maria, como era a relação de Maria com José, de José com Maria e a relação aí da Sagrada Família? Sim, vem na minha mente o filme da Paixão de Mel Gibson, né? Onde mostram, digamos, tem uns momentos assim bem bonitos, né, da relação de Jesus e Maria, né? Maria como uma mãe que cuida do seu filho, não sei se lembra o momento em que Jesus cai, e ela vai correndo e auxiliar o seu filho, né? Também tem um momento onde Jesus está fazendo, acho que uma mesa, né? Para jantar, enfim, e Maria vai lá e brincam um pouco, né? Então, eu acho que uma mãe que cuida do seu filho, só que, e aqui entra um elemento importante, na cultura judaica, a importância da mãe enquanto aquela que transmite a fé para os seus filhos, né? Então, acho que cada mãe poderia pensar como eu me relaciono com meu filho, né? E acho que a relação com Maria, primeiro era como é a relação de uma mãe normal, mas tratando de ler um pouco os sentimentos de Maria, o que significaria para ela o fato de saber que esse filho era o filho de Deus, né? E que teria uma missão, né? Então acho que o cuidado deveria ser maior, né? Mas assim como para bem concreto, me ajuda muito essas figuras do filme da Paixão de Cristo, né? Porque mostra uma relação de Maria com Jesus muito humana, né? Muito normal, né? E com certeza a expressão da profunda fé de Maria, né? Já se a gente quer saber um pouco, já teria que ir aos livros apócrifos, né? Que representam certos episódios, né? da vida de Jesus com Maria, etc., né? Mas repito, uma mulher mãe que cuida do seu filho. Repito, penso o que significaria ela cuidar do filho, que era seu filho, mas o filho de Deus, e com aquilo que era próprio da mulher da época de Jesus, sobretudo no âmbito da transmissão da fé, de formar o caráter dos filhos. E aqui é um elemento importante que a mulher era que deveria criar esta, não sei como se diz em português, esta resiedumbre, esta capacidade de enfrentar as frustrações da vida, né? De formar o caráter humano do filho, né? Então acho bonito, não? Maria não só educando a fé do seu filho, mas formando o caráter de aquele que, claro, uma leitura posterior que deveria assumir a paixão mesma, né? Não só como filho de Deus, mas como o ser humano que foi forjado no coração de uma família para ser forte perante as dificuldades, né? A partir disso que o senhor está mencionando, surge justamente um questionamento, né? Dentro desse dado teológico, essa experiência, o senhor mencionou que Jesus é Deus e ao mesmo tempo é homem, né? Na mesma natureza. E ele quis aprender. Não parece um pouco contraditório Jesus ou Deus querer aprender
sendo que ele é onipotente, eterno, e tem todos os atributos, todas as categorias. O porquê Deus quis aprender de uma mocinha que não tinha tanto, aparentemente, a oferecer? Sim, lembremos aquilo que disse São Paulo, né? Quando fala da kenosi, do abaixamento de Jesus, né? Mesmo sendo Deus, se rebaixou até a morte, é uma morte de cruz, né? A partir disso podemos estender o texto, né? o significado, né? Eu penso que Deus levou a sério a encarnação, porque seria uma brincadeira pensar que Deus se fez homem, mas não viveu como homem, né? Então acho que é assumir a seriedade da encarnação, né? Aqui o interessante é pensar como o Filho de Deus, humanamente, foi tendo, vamos dizer, conhecimento daquilo que ele era desde sempre, Filho de Deus. Mas a encarnação respeita o processo humano, né? E neste processo, digamos, se queremos de aprendizado de Jesus, se vai conjugando essas duas naturezas, né? O humano, porque é verdadeiramente homem, mas o humano atingido pelo divino, porque era verdadeiramente Deus. Mas para mim é Deus que leva a sério o mistério da encarnação. Repito, seria uma brincadeira dizer, Deus se fez homem, mas era uma aparência, né? Ele brincava a ser homem. Não, nasceu, se fez homem, cresceu, viveu um processo humano, sem que esse processo humano altere, digamos, o próprio de ser Deus, né? Então, e repito, está a beleza da experiência da fé cristã, né? que o Senhor fazia menção, que é escândalo, é loucura. Por que escândalo e por que loucura? Escândalo porque, vamos dizer, pensando Deus desde a mentalidade grega, é impossível que Deus assuma a natureza humana, é impossível Deus morrer na cruz, é impossível que Deus aprenda. Ou seja, é Deus, é Deus, mas é o Deus grego. O nosso Deus não é o Deus grego, o nosso Deus é o Deus que se encarnou, de fato. Então eu vejo que é um processo humano normal, que leva a sério o processo, o fato da encarnação, mas nesse processo humano, que é o processo humano do Filho de Deus, não há realidades que contradigam, que se contraponham à realidade divina. Porque, vamos ver se me faço compreender, né? Eu sou um pouco meio platônico, etc., mas, e agustiniano e ratzingeriano, complicamos as coisas. Mas, para dizer, a beleza de Deus se revela em que sendo Deus e que se abaixa, né, não perde a sua realidade de ser Deus, né? O problema seria que Deus, se fazendo homem, que Deus se encarnando, deixasse de ser Deus. Não deixa de ser Deus. Mas aí está, repito, o escândalo do cristianismo, né? Que Deus, na sua realidade humana, e vivendo um processo humano, não deixa de ser Deus, né? Não deixa de ser Deus. Porque, repito, então Deus estaria brincando a se encarnar. Se se encarnou é para levar a sério a encarnação, né? Padre, alguns questionamentos que geralmente as pessoas se fazem, o café está frio, né? Já é frio, mas frio também é bom. Café com pá tem que ter café quente, né? Padre, geralmente as pessoas chegam pra gente, né, e perguntam, pessoas devotas de Nossa Senhora, enfim. Padre, mas se Nossa Senhora é tão importante assim, né, por que na Bíblia quase não se fala dela? Né? É uma pergunta, assim, parece boba, né, mas faz sentido. Né? Se Nossa Senhora é importante dentro do mistério da salvação, por que a Bíblia não trata muito dela assim? Ela parece que é uma figura um pouco secundária. Né? Bom, primeiro, se vamos ser sensatos, né, se falaria dela como o povo quisesse nos evangelhos, né?
Mas quando se fala em evangelho, se fala propriamente de uma pessoa que é Jesus Cristo, né? Portanto, vamos dizer, o coração do evangelho é Jesus Cristo, né? Mas aquilo que se diz de Maria é suficiente, né? Se nós lemos o evangelho de Lucas, de Mateus, né? Há uma densidade grande, né, naquilo que se diz de Maria, né? Ou seja, escolher ela para ser a mãe do Filho de Deus é suficientíssimo, né? Bastaria isso, né? De fato, faço uma parêntese, tudo o que nós dizemos de Maria, o dizemos em razão de ser a mãe de Deus, a mãe do Filho de Deus feito carne, se queremos, né? Então, o fato que não se fale muito não quer dizer que não seja importante. Porque vamos ser concretos também. A existência concreta, o fato de se fazer carne do Filho de Deus e toda a obra de Jesus é possível justamente porque Ele se encarnou. Então, no início, digamos, dessa missão histórica do Filho de Deus, quem está? Maria, né? Então, é mais do que suficiente o que se diz dela. Até eu digo, bastaria dizer a narração do anúncio do anjo São Gabriel. Para dizer, olha, aqui inicia uma história do Filho de Deus, de quem vai falar o Evangelho. Mas onde que inicia? Na anunciação do anjo a Maria. Onde que inicia? No fato de nascer do seio da Virgem Maria. Onde que inicia? Lá, com uma mulher, né? Então, acho que não deve existir preocupação, né? E depois todos os relatos que são muito significativos, a visita de Maria a Santa Isabel, a densidade do Magnífica, né, que Maria proclama, Maria ao pé da cruz, né, no Evangelho de São João, Maria nas bodas de Caná, né, Maria no Apocalipse, né? Então, veja, nos Atos dos Apóstolos, Maria está presente em momentos significativos da vida de Jesus e da vida da igreja, né? Então, como digo, mesmo que não se fale dela, temos que identificar. Talvez a ausência de conteúdo vem um pouco resolvida pela presença significativa de Maria em momentos significativos de Jesus, em momentos significativos da igreja, né? Então, se trata de entender a densidade da presença de Maria nesses momentos, né? Então, não se fala muito, mas eu diria, se fala suficiente, né? Basta dizer que o Filho de Deus encarnou no seu ventre, né? Padre, o São Luís Guignon fala no seu livro Tratado da Verdadeira Devoção que Deus quis esconder Maria na plenitude dos tempos, que é a encarnação, para depois revelá-la ao mundo a partir de Pentecostes. Que, por assim dizer, né, embora não seja dogmaticamente falando assim, parte da revelação estrita, sim, as revelações marianas parecem atestar um pouco esse fato. Né? Jesus Cristo fala, nós temos os evangelhos, nós temos a confirmação daquilo que os apóstolos dizem a partir dos evangelhos, e parece que Maria começa a dizer as coisas. Parece que ela é revelada ao mundo. Mas como entender essas as realidades das aparições? Estou trazendo o tema um pouco para longe ainda, depois eu vou retornar. Como entender essa realidade da aparição, das aparições, melhor dizendo? Seria uma complementação à mensagem de Cristo? Seria uma explicação, clarificação, como se faltasse algo à revelação? Maria, através dessas aparições, algumas inclusive confirmadas pela igreja, acrescenta algo àquilo que havia manifestado Jesus? Qual que é a importância, no final das contas, de uma aparição mariana para o povo fiel? Sim. Nós sabemos aquilo que ensina a igreja, né, que a revelação definitiva de Deus é Jesus Cristo. Em outros termos, tudo o que Deus tem para dizer à humanidade o falou através de Jesus Cristo, né? Ponto. Agora, a compreensão, né,
daquilo que Cristo nos ensinou, daquilo que Cristo nos revelou, é progressiva, né? Ou seja, é como quando nós conhecemos uma pessoa, ou conhecemos algum elemento de uma pessoa. Esse conhecimento não quer dizer que esgotamos a pessoa. O tempo talvez nos irá mostrando realidades para compreendermos melhor aquilo que já conhecemos, né? Então, a revelação definitiva de Deus é Jesus Cristo, né? Deus nos falou em Jesus Cristo, né? Que é o que aparece na carta aos Hebreus, né? Nestes últimos tempos, né? Deus se revelou através do seu Filho Jesus Cristo. Mas nós podemos ter uma compreensão sempre maior daquilo que Cristo revelou. E aí, nesse sentido, poderíamos entender o lugar de Maria nesse ato, dado que ela está intrinsecamente unida ao mistério do seu Filho, de nos ajudar a compreender aquilo que o seu Filho já nos revelou. Por isso é muito importante, entre outros critérios da Igreja, que as revelações, aqui faço uma parêntese, não é que a Igreja aceite de boas a primeiras uma revelação, há todo um processo. E um dos critérios é que a possível revelação não esteja em contradição com aquilo que nos foi revelado pela pessoa de Jesus. E que, de fato, não esteja em contradição com o magistério da Igreja, né? Que não teria sentido, vamos dizer, que Maria ensinasse uma coisa, ou uma verdade, que contradiga o que nos revelou Jesus Cristo, ou que contradiga o que nos revela a Sagrada Escritura, ou a tradição da Igreja, né? Então, é um critério fundamental. Maria, ao serviço de uma compreensão sempre maior daquilo que nos foi revelado pelo seu Filho Jesus Cristo e daquilo que a Igreja, enquanto a tradição, enquanto ao magistério, nos tem ensinado sobre Jesus, né? Se a Igreja percebe uma contradição, uma possível aparição ou uma possível revelação, a Igreja tem que dizer, espera aí, não pode existir contradição entre um possível mensagem de Maria e o Evangelho de Cristo, ou seja, que Maria é essa, né? Então, e também a Igreja, entre outros elementos, depois de dizer, olha, o que aqui aparece, as realidades não estão em contradição com a verdade, com a revelação, com a tradição, com o magistério, a Igreja também percebe que existem frutos espirituais de uma experiência, né? Diz, olha, aqui Deus tem que estar presente através de Maria, porque há frutos espirituais que, ao invés de afastar da pessoa de Jesus e da Igreja, fazem uma aproximação séria e sólida à pessoa de Jesus e uma adesão à Igreja, né? E insisto naquilo da Igreja porque, infelizmente, vamos dizer, poderiam existir possíveis aparições ou possíveis mensagens de Maria que não contribuem à unidade da Igreja, né? E o próprio do Espírito, ou seja, o próprio que vem de Deus, é a comunhão e não a divisão. Então, você veja que uma realidade, mesmo que mariana, cria divisão, você, espera aí, aqui o Espírito está ou não está, né? Então, acho que esse critério é fundamental. Não, primeiro, Cristo é a revelação de Deus, a palavra definitiva de Deus. Agora, podemos ter uma compreensão sempre maior daquilo que nos foi revelado. 2, Maria pode contribuir para a compreensão cada vez maior daquilo que Cristo nos revelou e o que a Igreja, na sua tradição e no seu magistério, nos ensina? Sim. Portanto, não deve existir contradição e esta realidade deve contribuir para frutos espirituais, sobretudo a comunhão eclesial. Padre, o senhor mencionou no início de Maria, mãe de Jesus, né? Em que momento ela passa de fato a ser nossa mãe, ou como nós chamamos de Nossa Senhora? Porque senhora é diferente de mãe, dependendo do ponto de vista do pronome de tratamento. Em que momento nós começamos a chamar Maria de nossa mãe? Sim, bom, o primeiro, vamos à figura de Eva, né? Eva é a mãe de todos os viventes, né? Ou seja, a mãe do vivente, do ser humano, né? E Maria é a mãe dos crentes, mas crentes em termos de cristãos, né? Depois, do ponto de vista teológico, né? Cristo é o primogênito de todas as criaturas, né?
E se Cristo é o primogênito de todas as criaturas, está fazendo referência à humanidade, uma vez que acontece o mistério da encarnação, Maria, sendo a mãe de Cristo, vem a ser também, do ponto de vista espiritual, a mãe de todos os viventes em Cristo, né? Mas existe um momento fundamental, que é justamente o relato de São João, quando Jesus entrega Maria a João, né? E aqui, claro, existe toda uma teologia, etc., que não vamos entrar aqui, mas para dizer, em João estão representados todos os crentes, né? Então, se gera uma maternidade, eis aí a tua mãe, eis aí o teu filho, né? E desde aí a igreja entende, e o coração dos fiéis, que em São João, Maria é entregue a todos os homens, né? E depois, vamos dizer de uma forma mais oficial, será o Papa Paulo VI, né, no Concílio Vaticano II, onde vai se referir a Maria justamente como mãe da igreja, né? Nesta lógica, né, Cristo é cabeça da igreja, Maria é mãe de Cristo, portanto, ela é mãe dos membros da igreja, né? Então, claro, aí diferenciamos mãe da igreja, mãe da humanidade. Por que mãe da igreja? Porque Cristo, sendo cabeça da igreja, e não se entende um corpo sem cabeça, é uma cabeça sem corpo, portanto, sendo ela mãe da cabeça da igreja, ela é a mãe dos membros da igreja, e portanto é mãe da igreja. Por que é mãe da humanidade? Porque Cristo, sendo primogênito de toda a criatura, na qual estão envolvidos todos os seres humanos, toda a humanidade, sendo Maria a mãe de Cristo, então podemos dizer Maria é mãe da humanidade, né? E como digo, é muito significativo para a fé da igreja o momento em que São João entrega em que Cristo entrega Maria a São João como mãe e São João como filho a Maria. São João seria aquilo que nós somos, por assim dizer, né? Ali está a figura do filho diante da mãe, né? Sim. Como digo, tem toda uma explicação teológica, enfim, da nova humanidade, do novo povo de Deus, enfim, mas para uma compreensão bem simples, né? Em São João está o novo povo de Deus, né? A quem entregue a mãe, que é Maria, né? Padre, eu não sei se o senhor tem essa mesma percepção, mas na paróquia parece que isso fica cada vez mais claro. Teologicamente, a gente sabe disso, né? Que Cristo é o Salvador da humanidade, que morre na cruz, se oferta em sacrifício, que Ele é Deus, feito homem, etc. Mas na prática mesmo, popular, parece que as coisas são um pouco diferentes, né? Parece que os fiéis são mais apegados a Nossa Senhora do que a Jesus. Na compreensão do Senhor, por que acontece isso? Não me parece que seja algo provocado, não parece que seja algo irracional, mas parece a relação de um filho com a mãe, prefere se relacionar com a mãe do que com o pai. Sim. Bom, primeiro, digamos, um elemento muito humano e antropológico, né? Talvez pelo que significa a figura da mãe, né? Então, se constitui uma realidade atrativa, né? E eu diria, é também a beleza da experiência cristã, ou a beleza dos católicos, que temos uma mãe, né? Então, esta figura da mãe, do ponto de vista humano, é atraente, né? Porque representa tudo isso, a ternura. E veja, vamos dizer, é uma mulher que é mãe, mas está revestida da graça, né? Isso a torna mais significativa, né? Agora, eu acho que por trás disto existe um desafio. Qual? Não desconhecer essa realidade, mas talvez fazer o caminho que Maria nos convida a fazer. Fazei tudo o que Ele vos dizer, né? Porque, vamos dizer, a gente poderia ser agressiva e dizer, então vamos acabar com isto da devoção mariana, porque estão esquecendo Jesus Cristo. Não, espera aí. Ela é atrativa porque é a mãe de Jesus Cristo, tá? É mãe, mas de Jesus Cristo. Se não fosse a mãe de Jesus Cristo, talvez não seria atrativa. Agora, aí vem toda a criatividade da evangelização. Como fazer com que pela mãe, que é atrativa, não só por ser mãe, mas por ser a mãe de quem é, de Cristo, como fazer isso de um caminho para realmente
mostrar o Filho de Maria, né? E chegar até Jesus. E desde Jesus entender também a função de Maria. Então eu diria, não é agir com agressividade, não. Mas há um caminho, através da mãe, mostrar quem é o filho da mãe, né? Quem é o filho de Maria, que é Cristo. Então, repito, há uma atração por ser mãe, só que não é mãe de qualquer um, é a mãe do Filho de Deus. Então, já há um caminho aberto, então, por Maria a Jesus, né? E é um desafio evangelizador, né? Aí vem toda a criatividade evangelizadora, né? Então, não negamos a beleza que existe nas expressões do nosso povo, mas a partir de aí podemos aproveitar esse caminho para mostrar ao Filho de Maria, né? Dizer, e acho que não teria dificuldade no nosso povo, né? Porque com certeza não haveria contradição, né? Entre a mãe e o filho, né? Mas, sim, penso que é um desafio. E claro, tudo isso implica o que nós conhecemos, processos de evangelização, o anúncio querigmático. Eu acho que quando a gente, vamos dizer, forma ou evangeliza seriamente o povo de Deus, há uma compreensão mais nítida, mais esclarecida sobre o lugar de Maria na história da salvação e sobre o lugar de Maria na vida da igreja e na nossa própria vida, né? Mas eu voltaria ao primeiro, porque é mãe. Mas é mãe de quem? De Jesus. Se fosse mãe do, não sei, minha, talvez não seria tão atrativa, não? Padre, nós temos percebido uma coisa nas redes sociais, sobretudo, o fenômeno do Frei Gilson, né? Além de cantar, pregar, uma coisa que, por assim dizer, o tornou famoso, entre aspas, não que ele quisesse ser famoso, mas começou como um propósito simples, né? Ele mesmo diz isso, que é fazer o propósito quaresmal de rezar o rosário de madrugada, né? Começou de forma simples e gradativamente foi tomando uma proporção assim inimaginável, né? E o que fez ele, né? Acordar de madrugada e rezar o rosário. Parece um pouco, nós estávamos falando dessa relação fé, razão, fé, para uma mentalidade racionalista, pode parecer um pouco estranho, como para muitos parece que é. E, de fato, por assim dizer, racionalmente falando, a resta do terço parece algo sem sentido. Porque, como eu já ouvi diversas pessoas dizerem, né? Vou ficar repetindo a mesma coisa. O que existe de misterioso, se é que a gente pode dizer misterioso, por detrás de uma oração tão simples, também chamada de o saltério salmos, né? O saltério dos analfabetos, né? O que existe de tão sublime, extraordinário, fora do normal, dentro de uma oração tão simples, que são o Pai Nosso e Ave Marias, contemplando os mistérios de Jesus, e que tem feito muitas pessoas recuperar, inclusive, o sentido da vida? Sim, o primeiro, acho que seria muito belo ver na história até da humanidade, né, tantas personagens que tinham uma relação muito profunda com o terço, com o rosário, né, como conhecemos. Até mesmo cientistas, né, que rezavam o terço, né. E você diz, mas como é que um cientista reza o terço? Como é que um literato reza o terço? E o primeiro elemento que eu diria é que a razão não explica tudo, né? A razão sempre deixa a porta aberta para a experiência do transcendental, do divino, né? Então, toda experiência espiritual sólida não pode ser descartada ou, como se diz, jogada simplesmente por não ser racional. Explico, a razão não explica tudo, né? E uma experiência racional sincera sempre deixa a porta aberta para o transcendente, né? Agora o terço, vejam, o terço tem um conteúdo maravilhoso, né? Até eu faria a sugestão de ler a encíclica do Papa São João Paulo II, né? Sobre o Rosário Virgem Maria, né? O Rosário da Virgem Maria, porque ele vai explicar de uma forma muito bela a riqueza de uma oração tão simples,
tão popular, mas tão profunda e, poderíamos dizer, tão eficaz em termos de espiritualidade, né? O que há por trás do terço? Veja, se nós vamos ver, o terço é um caminho com Maria para contemplar o Filho, né? Peguemos os 4 mistérios, se chama, né? Os 4 mistérios. É contemplar, desde a encarnação do Filho de Deus até a sua ressurreição e depois a coroação de Maria como reina de toda da criação, né? Então, quando rezamos o terço, não estamos rezando especificamente a Nossa Senhora, ou estamos? Sim, mas nesse ato de rezar a Maria, estamos contemplando o Filho, né? Então, é uma oração também ao Filho, por Maria, né? Porque os mistérios, o que sustenta os mistérios é a vida de Jesus, né? O que nós conhecemos como mistério pascal de Cristo. Então vejam, rezando a Maria, contemplamos o Filho. É oração e é contemplação, né? A oração com Maria nos leva à contemplação do Filho, e a contemplação tem eficácia, né? Porque, vamos dizer, quando eu digo quinto mistério doloroso, né? A morte de Jesus na cruz. Mas espera aí, o que significa a morte de Jesus na cruz, né? É onde o ato da nossa redenção, Filho de Deus morrendo na cruz para a nossa salvação. Então é simplesmente, veja, jogar uma palavra, nomear um mistério, é contemplar o que esse mistério contém. Quando eu digo morte de Jesus na cruz, estou dizendo a morte pela qual os meus pecados foram perdoados. Então veja que há uma densidade em cada mistério, né? E depois, o Pai Nosso, né? Ou seja, é a oração que Cristo nos ensinou, né? E depois o ato de repetir o Ave Maria, né? Mas o que há no Ave Maria, né? Há toda uma expressão da Sagrada Escritura, é um clamor da igreja, né? Deus, como é? Ave Maria, cheia de graça. Quem disse isso, se não é o anjo Gabriel? Bendita tu és entre as mulheres. Quem disse isso, se não é Isabel? E bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Quem disse isso, se não é Isabel? Né? E depois o clamor da igreja, que expressa a fé da igreja. Santa Maria, Mãe de Deus, né? Rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então vejam, o conteúdo do terço, ou do rosário, se queremos, é um conteúdo que expressa a nossa fé na pessoa de Jesus. E é um caminho, repito, que fazemos com Maria. Então, rezando a Maria, contemplamos o mistério redentor do Filho. E isto tem eficácia. Tem eficácia. E onde está a eficácia? No raciocínio que nós fazemos? Não, nos frutos espirituais que nós podemos encontrar na vida das pessoas, né? Claro, eu acho que uma compreensão sempre maior do terço nos leva a sermos, digamos, sérios no resto do terço, né? Porque é interessante, pelo menos na minha região, né? Às vezes a gente brinca porque as pessoas iniciam dizendo, por exemplo, Santa Maria, Mãe de Deus, olha, vai pegar o feijão que está queimando, ou seja, olha, pegar as galinhas que estão, né? Então, não, é um momento de contemplação, é um momento de oração a Maria, expressão do nosso amor a Maria, de nossa confiança, de nossa filiação a Maria, mas que necessariamente nos está levando ao coração da nossa fé, que é a pessoa de Jesus. Então é muito bonito, um ato de oração a Maria que nos leva à contemplação do Filho. E contemplar também é rezar. E por isso é eficaz. Não estamos repetindo uma bobagem. Estamos expressando o que aparece na Sagrada Escritura em relação a Maria e o clamor da igreja que diz Santa Maria, Mãe de Deus, né? Senhor, enquanto o senhor falava, me lembrava de uma cena que uma vez na verdade foi um filho, né, que se converteu, né? Ele já era católico, né? Fez catequese e tudo. E por questões diversas da vida, escolhas, o mau uso da liberdade, ele acabou se perdendo e tudo. E o que chama a atenção na história desse rapaz é o fato de que um dia ele acordou de madrugada, né? Acordou assim, aleatoriamente.
e foi até a geladeira pegar água para beber. E a mãe dele estava diante da imagem de Nossa Senhora Aparecida, com a vela acesa, de joelhos, chorando. Ele passou em silêncio, olhou a mãe dele chorando. Aquilo ficou. Ele diz isso, né? Ele voltou e ele não conseguiu dormir. Ele ficou pensando naquela cena. Por que minha mãe chora? E por que a mãe está diante daquela mulher, de joelhos diante dela? Aí a gente pode, se eu puder explanar a realidade da adoração, de imagens e tal. Mas por que ela está diante dela, daquela mulher de joelhos? E passou, ele diz, passou não sou eu, Sim. É como se estivesse contando minha história. Passou um filme na cabeça dele, ele disse. Ele se lembrou do tempo de criança, que a mãe dele pegava no colo, na igreja, e apontava para a imagem de Nossa Senhora, Maria, mãezinha e tal. E aquela cena à noite fez com que ele se recordasse daquelas cenas da infância. E o coração dele, ele diz, começou a voltar a ter paz, porque ele estava numa vida de prazeres, pouco perdido, procurando mais sucesso profissional, financeiro, ganhar dinheiro, coisa do tipo. Mas o coração dele estava angustiado. E por um instante, o coração dele parece que encontrou um brilho, uma consolação na contemplação daquela cena. E a pergunta vai justamente nessa direção, padre. Um apelo constante, não só do Papa Leão XIV, mas também era do Papa Francisco, Bento XVI, João Paulo II, sobretudo, no tempo das guerras, enfim, ou com o efeito das guerras, que é o apelo pela paz. Nossa Senhora também é chamada de Rainha da Paz em Fátima, que em breve celebramos. Eu acho que a maior dor no coração de uma mãe é ver os filhos em discórdia. Qual que é a importância de Nossa Senhora para que haja paz no mundo cada vez mais conflituoso pelo ódio, pela divisão, pela ganância, pelo poder? Um mundo que cada vez mais se esquece de Cristo em busca de conquistas cada vez mais pessoais. Eu penso aqui no momento das bodas de Caná, que é um momento simples, mas pensar no que passava na cabeça dos noivos porque o vinho veio a faltar, e todo o que isto poderia gerar, digamos, numa festa, a vergonha, etc, E, digamos, a intercessão de Maria nesse momento faz com que volte um ambiente de alegria e de festa, E isso me ajuda a entender, então, talvez essa pergunta partindo um pouco desse texto, sendo Jesus, como nós conhecemos, o príncipe da paz, sendo Jesus aquele que, quando aparece aos seus discípulos, disse a paz, os deixo, minha paz vos dou, não como aquela que dá o mundo, E pondo em relação a expressão de Maria, fazei tudo o que ele vos disser, encontro uma relação. O que é o que Jesus nos diz? Paz. E o que é o que Jesus não quer? Guerra. Portanto, Maria não está alheia, ou à margem de isto que Jesus quer de nós. E sendo Maria a mãe da humanidade, sendo Maria a mãe da igreja, e sendo que um dos elementos característicos da igreja é a unidade, e que um dos elementos da paz é a unidade, mesmo, digamos, nas diferenças, com certeza há uma contradição entre ser cristão e viver a guerra, ou gerar a guerra. Portanto, há uma contradição em ser mariano e
fazer ou querer a guerra, né? A guerra no sentido desde amplo e É amplo, até no cotidiano, né? Na vida cotidiana, mas o que hoje estamos vivendo, né? Não se poderia pensar, eu sou mariano, mas ao mesmo tempo eu estou feliz porque tem guerra em tal ou tal lugar, né? Por quê? Porque no fundo a guerra, veja, ferir os filhos de Deus, fazer sofrer os filhos de Deus, está em contradição com o projeto de Deus. E se nós entendemos Maria inserida no projeto de Deus e no projeto do seu filho, com certeza há uma contradição entre aquilo que a mãe da igreja e a mãe da humanidade quer também para os seus filhos. O que quer para os seus filhos? A paz, a unidade, a serenidade, a justiça, né? Então, para dizer, do ponto de vista cristão, não há lugar para ferir os filhos de Deus. Se os filhos de Deus são, por extensão, os filhos de Maria, se, e vejam que interessante isto, né? Pelo fato da encarnação, todo ser humano adquire uma dignidade, é filho de Deus. E se somos lógicos, aqui vamos utilizar um pouco a razão. Maria é a mãe do Filho de Deus, Deus que se fez carne. Se em todo ser humano há um traço do Filho de Deus, toda vez que se faz sofrer um Filho de Deus, toda vez que se fere um Filho de Deus, no qual existe um traço de Cristo, e porque em Cristo ele é também Filho de Deus, com certeza, fere o coração de Maria, fere o coração da mãe. Porque não teria sentido dizer Maria é mãe de Cristo, Maria é mãe do Filho de Deus. Não, mas como já dizemos, é a mãe da humanidade, é a mãe da igreja, e portanto cada ser humano na sua realidade é filho de Maria. E portanto, toda vez que se fere um filho de Maria, porque ele carrega um traço do seu filho Jesus Cristo, se está ferindo o coração de Maria, né? Sofre pelos seus filhos, poderíamos dizer, né? Então, eu acho que nem se precisa de uma coisa muito, vamos dizer assim, muito piedosa para entender isso. Eu entenderia mais desde o sentido de, repito, se Jesus é o filho de Maria, e se cada ser humano é filho de Deus graças ao filho de Maria, e portanto se constitui em filho de Maria, há um sofrimento, há uma contradição, há um ferimento ao coração da mãe, porque em todo ser humano que sofre, está sofrendo Jesus, está sofrendo o filho de Maria. Portanto, não há uma contradição. A mãe não quer isso para a humanidade, né? Diante de um coração ferido, como o senhor mencionou, o coração da mãe que vê os filhos se degladiando diante dela, que são filhos de Deus, no caso, e nós, que, por assim dizer, não com soberba e orgulho, né, vamos dizer assim, nós que somos filhos obedientes, por assim dizer, o que nós podemos fazer, nós que estamos junto da mãe, na casa da mãe, né, para consolá-la, uma vez que ela se encontra entristecida pelos filhos que se degladiam, brigam entre si, se dividem? O primeiro, do ponto de vista da experiência da fé, do conteúdo da fé, reconhecer ela como a mãe de Deus, né? Reconhecer o lugar dela no mistério da redenção, né? Na história da salvação. Reconhecer ela, o lugar dela no mistério da igreja, né? Primeiro. 2, a experiência da oração, né? Ou seja, nós que rezamos pelos nossos irmãos, pedindo o dom da paz, o dom da justiça. E eu diria, a partir do texto da visita de Maria a Santa Isabel, é muito bonito porque o texto diz que Maria foi, não sei como se diz em português, deprisa? Ou apressadamente. Apressadamente, né? Apressadamente. E este apressadamente é um indicativo também para nós. Nós temos que ir apressadamente até aqueles que precisam
da nossa consolação, da nossa misericórdia, né? Porque, veja, seria insuficiente, penso, vamos dizer, solamente consolar o coração de Maria, enquanto não consolamos a vida concreta dos irmãos que de fato sofrem, né? Se Maria, utilizando esta figura, está ferida no seu coração porque os filhos de Deus sofrem, não é suficiente fazer um ato de consolação a Maria, vamos dizer assim, esquecendo de fato aqueles que devem ser consolados, porque consolando eles, estamos consolando Nossa Senhora, né? Então, eu falaria nesses 3 momentos. Primeiro, na experiência mesma da fé, reconheço o lugar de Maria na vida da igreja, reconheço a presença de Maria na minha vida concreta. 2, há um caminho para nos aproximar de Maria, que é a oração, a liturgia, por exemplo, né? O terço, porque este intento de restabelecer a comunhão, de rezar pela humanidade, de rezar pela unidade, né? Mas Maria nos leva também apressadamente ao encontro dos filhos de Maria também, né? Então, eu diria, não bastaria, repito entre aspas, consolar Nossa Senhora, enquanto não consolamos aqueles que de fato ferem o coração da mãe, né? Consolar Maria, trazendo os filhos de volta, por assim dizer, ao coração da mãe, ao aconchego da mãe, né? A paz do lar, por assim dizer. Até porque nós falamos de uma espiritualidade que se gera a partir da relação com Maria, né? Sabemos que quando falamos em espiritualidade, estamos falando de um modo de ser e de viver segundo o Espírito. Então, uma relação com Maria me leva a uma espiritualidade inspirada em Maria, ou, se queremos, uma espiritualidade mariana. E o que implica muitos elementos, né? Uma espiritualidade mariana me leva aliás, uma relação com Maria me leva a uma espiritualidade mariana que se expressa na escuta de Deus, né? Na obediência à palavra de Deus, né? Em ir apressadamente ao serviço daqueles que precisam ser consolados, né? A compreensão da realidade da dor do outro, né? Uma espiritualidade que significa permanecer de pé nos momentos de dificuldade, porque sabemos em quem pomos a nossa esperança, né? O sentido da intercessão pela humanidade, né? Então, eu acho que o interessante é essa relação com Maria, que me leva a consolar aqueles que têm que ser consolados, enquanto que filhos de Maria também. E, logicamente, para que aqueles, vamos dizer, que fazem a guerra ou que criam discórdia, a partir de Maria aprendam um caminho de santidade cristã. Que nós podemos aprender com Maria um caminho de santidade, né? Através dos valores que se apresentam dela no Evangelho, né? Como já disse, a escuta, a esperança, a intercessão, a ajuda, né? Sair apressadamente. Então, quem leva a sério a relação com Maria necessariamente gera um modo de ser e de viver coerente com o Evangelho. Porque o próprio de Maria é isso, né? Faça-se em mim segundo a tua palavra, né? Então, veja como com Maria podemos levar muitos a uma vida cristã coerente. E se você está gostando desta conversa, deixa aqui o seu joinha, sua curtida e compartilhar também, evangelizar, né? Maria precisa chegar ao coração de muitas pessoas. Compartilhe esse vídeo. Se você está gostando dessa conversa, deixa aqui também o seu comentário, porque é muito importante para nós recebermos o feedback, a devolutiva de vocês que aqui nos acompanham, porque estamos quase chegando ao fim aqui do Café com Padre e você já percebeu que a conversa aqui hoje é de qualidade. Padre Juan, o senhor mencionou que Maria é mãe de misericórdia. De fato, né? É o que nós rezamos na Salve Rainha, mãe de misericórdia. Como compreender justamente essa expressão, Mater Misericordiae? Porque
a misericórdia está atrelada justamente à virtude teologal da caridade, como uma ramificação. Uhum. Como entender que Maria é mãe de misericórdia? Quem que está sofrendo? Tá. Para isso, eu partiria um pouco digamos, da beleza das diferentes devoções de Maria, em muitas realidades, né? Sabemos todas as vocações marianas, tem muitas advocações, mas é uma mesma mãe, né? É Maria, né? Vamos dizer aqui Nossa Senhora Aparecida, no meu país é Nossa Senhora de Chiquinquirá, enfim. E que expressa isso, né? Maria no coração do povo, né? É muito bonito, né? Ao invés de ser uma contradição, que muito mas sendo a mesma Maria, como é que aqui uma outra? Não, peraí, não é que sejam diferentes Marias, é a mesma Maria, só que é a expressão da adesão do amor filial de um povo pela mãe, por Nossa Senhora, né? Porque encontram nela, como já dizemos, uma consolação da mãe, mas repito, da mãe de Jesus, né? Para entendermos um pouco isto da misericórdia, né? Eu gosto de partir a palavra misericórdia, né? Vamos partir em dois: miséria e coração. O que significa misericórdia? Levar o coração onde existe miséria, para transformar, para sarar, para curar. Quando nós dizemos Maria é mãe de misericórdia, o que estamos dizendo? O coração de Maria, pensem, um coração atingido pelo amor de Deus, porque é cheia de graça, que chega às misérias humanas. Misérias concretas, né? Desde misérias existenciais, né? Até misérias, vamos dizer, sociais, né? E como é que Maria chega com seu coração de mãe, aquela, repito, que é cheia de graça, a consolar, a colocar o seu coração de mãe, um coração carregado do amor de Deus, ao coração humano que tem misérias, qualquer tipo de misérias, né? Sabemos que a maior miséria é justamente a ausência de Deus, a ausência do verdadeiro amor, né? Então, quando nós dizemos mãe de misericórdia, o que estamos dizendo? Que o seu coração de mãe, que é um coração carregado do amor de Deus, atinge as nossas misérias, atinge aquilo que nos faz sofrer, atinge aquilo que nos faz chorar, atinge aquilo que às vezes nos faz desistir, né? E eu veria uma figura da misericórdia de Maria que nos ajuda, ou aliás, de Maria para entendermos a misericórdia, é Maria ao pé da cruz. Porque não obstante o realismo da morte do seu filho, ela permanece de pé, né? E por quê? Aí aplicamos o de São Paulo, porque ela sabe em quem pôs a sua confiança. Bendita tu que acreditaste que se cumpriria tudo o que Deus prometeu, né? Então isso, né? É o coração do povo que encontra em Maria consolação. Mas por quê? Porque é um coração carregado de Deus, coração carregado do amor de Deus, que pode nos trazer consolação, né? E eu diria, essas diferentes advocações em cada país ou em cada cidade expressam que o povo encontra em Maria a mãe que consola e que acompanha o caminho e a vida cotidiana dos filhos de Deus, né? Padre, dentro das diversas dores pelas quais passa o nosso povo, inclusive tive um podcast recente com Rodrigo e Amanda Vaslin, e a Amanda mencionou uma coisa muito interessante, que é mais ou menos essa frase, né? Nossa Senhora me ajudou a compreender a dor. Isso parece muito interessante, porque... Parece não, é muito interessante. Porque Nossa Senhora, como nenhuma outra mulher na história, né, teve que ver diante de si seu filho injustiçado, brutalmente assassinado, como nenhum outro homem na história da humanidade. Como, diante de diversas dores, né, o nosso povo pode ressignificar, a partir da
própria vivência de Maria, a intercessão de Maria, o exemplo de Maria, ressignificar as próprias dores, as próprias cruzes do cotidiano? Sim, vejam, a dor é uma realidade concreta, né? Não é falso dizer que a fé nos evita dores, né? A fé não nos evita dores, mas a fé nos ajuda a viver a dor de um jeito diferente, né? Como? Na certeza ou na convicção, aliás, de que alguém está presente. Vem na minha mente a imagem, por exemplo, de uma criança, ou de fato a gente quando é criança, né? E está num lugar escuro e tem medo. Vamos pensar esse medo como uma dor. Mas você sente talvez a mão do seu pai, da sua mãe, e mesmo que a escuridão permanece, você se sente confiante. Ou seja, isto vai passar, mas tenho que passar por isto, né? E parece ser que, vamos dizer, Deus como que às vezes nos deixa ver o abismo, mas não nos deixa cair no abismo, né? Então, acho que essa presença de Maria, que não nos evita certas situações, nos ajuda a manter uma atitude diferente, porque na dor nós podemos aprender, né? É como quando, vamos dizer, quando há uma, como se diz em espanhol, inundação, quando se enche de água. Inundação. Bom, na inundação. Talvez Deus não te evitou a inundação, mas te pode ajudar a nadar, né? Então, como em situações adversas eu posso aprender, né? Eu diria, do ponto de vista da presença, né? Deus, Maria, está presente, me sustentando, me animando e me ajudando a entender o que eu posso aprender e como, em certas situações, eu posso ser criativo perante uma situação adversa, né? Mas eu daria um passo aí pela frente. Às vezes, é muito belo, em termos de caridade, quando você vê homens e mulheres de fé, poderíamos dizer homens e mulheres marianos, que exercem a caridade com os mais fragilizados, com os mais pobres. É uma forma concreta como Maria, como Deus pode agir, né? Aquela expressão, as obras de Deus, às vezes são as obras dos homens e as mulheres de Deus, né? Porque, vamos dizer, nós não podemos brincar com a dor das pessoas, né? Você não pode dizer, tranquilo que Deus vai te ajudar, mas isso não ajuda. Mas talvez Deus queira ajudar através de você, né? Então, eu acho que esta presença de Maria, falando de Maria, né? Este auxílio de Deus em situações concretas de dor, acontece através dos homens e das mulheres de Deus também, né? Mas também convicções, né? Só para mencionar aqui a história do cardeal Vantuan, né? Ele viveu na prisão muitos anos, né? Acho que 16, e dos 16, talvez 9 em total isolamento. E ele depois fala de esperança, né? E alguém pergunta para ele, mas por que falar de esperança um homem que esteve 13, não sei quantos anos na prisão? Por quê? Diz, não, porque a esperança, ele falava assim, a esperança não consiste nas possibilidades humanas, porque humanamente existem razões para não esperar e existem razões para esperar. A esperança consiste numa convicção, a convicção de ser amado por Deus. Ou seja, o cardeal, viveu tantos anos na prisão, não sem negar atentos o sofrimento de estar na prisão, mas o que sustentou ele, segundo ele, a convicção de que Deus me ama. Evitou a dor? Não, mas viveu a dor de uma forma diferente até o ponto de falar em esperança. Isto não tira, repito, o compromisso, aliás, o exercício da caridade de aqueles que, sendo homens e mulheres de Deus,
que sendo homens e mulheres marianos, devem exercer perante os irmãos que sofrem, né? Porque eu sempre digo, Deus se manifesta através do nosso amor aos nossos irmãos, né? Então, quem é mariano não pode ficar meio que indiferente à dor de muitas pessoas. Talvez Maria age através dessa pessoa. Interessante. O senhor estava mencionando presença, né? O que acontece de fato nas bodas de Caná, que o senhor mencionou também. Maria se faz presente, né? E com ela também está o seu filho. Uma coisa interessante para o judeu, que é importante as bodas de casamento, o vinho, o fenômeno, a realidade do vinho. E o vinho vinha a faltar ali. E acabar a festa, um momento de desolação. E Maria se faz presente, mas mesmo a presença de Maria não anula o fato de faltar vinho, né? E acorrem a ela, né? Não como se ela fosse, né, resolver, assim, por assim dizer, o problema, né? Mas talvez por um desespero, ou como alguém que vai desabafar, né? Tem uma preocupação e quer desabafar com o outro. E parece que Nossa Senhora conduz aquela desolação para que isso que o senhor mencionou justamente, um momento de esperança. Certa vez chegou uma pessoa para mim e me perguntou, padre, talvez eu gostaria que o senhor ofertasse uma resposta, porque tem muitas pessoas que estão justamente nessa mesma situação. Parece que estão um pouco distante de Nossa Senhora. O que uma pessoa que se sente distante de Nossa Senhora, o que ela pode fazer, em sentido prático mesmo, para recuperar aos poucos essa devoção e talvez como efeito também, estando distante de Nossa Senhora, estar distante de Jesus, porque é como se houvesse entre aspas, uma união hipostática entre os dois, né? Mas não há. Onde está Nossa Senhora está Jesus, e parece onde está Jesus também está Nossa Senhora. Na vida até nos evangelhos, nos principais momentos da vida de Jesus, Nossa Senhora está presente. No nascimento, na crucificação, no nascimento da igreja. Como recuperar a devoção diante parece que um esvaziamento da fé, até mesmo uma espécie de ausência de sentido? Depende muito da pessoa, né? Porque vamos ver, muitos podem estar distanciados de Maria porque pensam que estando próximos dela vão ficar longe de Jesus, né? Porque dizem, como é possível? Ou é Jesus ou é Maria, né? Então acho que não é essa disjuntiva, né? E aí o caminho de mostrar, eu diria a partir dos evangelhos, a presença concreta de Maria, né? E talvez isso ajude a entender que, de fato, há uma união, há uma relação intrínseca entre Maria e Jesus, ou entre Jesus e Maria, né? Aquilo que eu falei, o fato da encarnação precisou de uma mulher e foi Maria, não tem outra, né? Então, é uma via mais, digamos, racional, mais de provar, né? Para alguns pode ser essa a dificuldade, né? Para outros pode ser, talvez, a experiência da dor, do sofrimento, né? Então, mostrar a presença de Maria na história da salvação, na vida do seu Filho Jesus Cristo, não faz com que ela fique isenta da paixão do seu Filho, mas como ela se mantém nessa realidade. Então, como ela pode atingir a vida de uma pessoa que talvez está numa situação de dor, de sofrimento e que não entende como Maria poderia entrar na sua vida, né? Mas voltaria àquilo que falamos no início. O ponto-chave é isso. Ela é mãe, é a mãe do Filho de Deus, né? Então, eu diria que quem tem uma relação séria, profunda com Jesus, não pode negar o lugar de Maria. Não pode. Porque se falamos em encarnação, temos que falar de um ponto de partida, digamos, do ponto de vista da história. E o ponto onde inicia essa história, concretamente, no fato de ser o Filho de Deus que se encarnou no seio de Maria, né? Então, acho que depende muito da pessoa, mas no coração de tudo é mostrar que, de fato, Maria é a mãe de Jesus e que de jeito nenhum nos afastaríamos de Jesus e nos aproximamos de Maria. Mas também mostrar como Maria entra na nossa história pessoal, né?
e nos faz entender vamos dizer, a beleza e a ternura de Deus. Até, não sei se é uma heresia, mas ver esse rosto materno, né, da experiência cristã, né, essa experiência cristã que tem um rosto materno que é Maria, né, que não ocupa o lugar de Deus, mas nos ajuda a entender melhor a realidade de Deus também, né. Então, acho que existem muitos caminhos, dependendo muito da pessoa, da história e talvez das razões pelas quais ela não se aproxima de Maria, né. Eu acho que é o Lumen Gentium que menciona a relação entre Maria e a figura da igreja, né? Sim. Como a igreja como a mãe que acolhe, gera, dá fruto, salva também por participação no mistério de Cristo. Sim, na Lumen Gentium, no capítulo 8º, é tudo sobre a bem-aventurada Virgem Maria, né? E é muito bonito porque, de fato, o Lumen Gentium, né, este documento do Concílio Vaticano II, nos ajuda a entender Maria nessa perspectiva, desde Cristo e a Igreja desde Maria, né? Então, Maria vai afirmar também o protótipo daquilo que será a Igreja, né? Porque a Igreja aspira a estar onde a sua cabeça está, que é Cristo, né? E nós cremos que Maria, por estar intrinsecamente unida a Jesus, já está onde nós queremos estar, né? No céu. Ressuscitada. Padre, estamos praticamente no fim, né? Últimas Sim. perguntas aqui. O tempo é breve e as perguntas, o assunto é complexo e longo, profundo ao mesmo tempo. Eu gostaria que o senhor, olhando para essa câmera aqui, dissesse alguns conselhos às pessoas que desejam se aproximar de Nossa Senhora e estão um pouco perdidos, quais práticas elas podem fazer para se aproximar de Nossa Senhora. Bom, primeiro, voltar à história, eu diria, da infância de cada um de nós, onde talvez tivemos uma relação muito simples com Nossa Senhora, né? Eu me lembro quando eu era criança, que minha mãe me falava, repita comigo, oh Senhora minha, oh Madre minha, não estou falando em espanhol. Isso ficou, né? E talvez quando eu preciso este rosto materno da experiência da fé, eu volto a esse momento inicial da minha criação, né? Fui educado e formado no coração de uma família mariana também. Mas é voltar às raízes, não? Dois, como já disse, entender o lugar de Maria na experiência da salvação. Talvez eu convidaria uma aproximação da Sagrada Escritura, né? Podem ir ao texto de São Lucas, de São Mateus, e vejam a beleza das expressões que são ditas a Maria e a beleza das expressões ditas por Maria, né? E vamos entender a profundidade de Maria na história da salvação e na vida da pessoa de Jesus Cristo, né? Também, como já falei, é muito significativa esta figura de Maria no Evangelho de São João. Ela está ao pé da cruz, né? E o que significa isso? Que nós podemos encontrar em Maria uma resposta de esperança para entender que mesmo nos momentos de dificuldade da nossa vida, podemos permanecer em pé ou de pé, enquanto estejamos sustentados pelo amor de Deus, que foi que escolheu Maria e que sustentou a vida mesma de Maria, né? E também pensar que Maria nos ajuda a viver uma fé simples, mas profunda, né? Então não tenham medo de se aproximar de Maria, né? Porque quem mais do que ela conheceu o mistério do coração de Deus, né? Porque foi a mãe do Filho de Deus. E quem sabe através dela, como de fato muitos temos experimentado, possamos conhecer a beleza de Deus na nossa vida, né? Então, e que possam dizer com muita confiança, Mãe de misericórdia, né? Colocando nela também as suas próprias misérias, né? Aproximar-se da mãe com simplicidade. Interessante, padre, porque diante da mãe a gente se desarma, né? A gente se entrega, a gente se lança. Mas a gente se lança para quê, né?
E Maria nos toma justamente aquele ícone da imagem do perpétuo socorro, né? Maria que não aponta para si mesma, embora acolha o menino que com medo está em seus braços, né? Os dedos de Maria apontam, ao mesmo tempo que acolhem, apontam para o menino que está com medo, né? E justamente a figura ali, ao mesmo tempo do menino, que é Deus, é a figura da humanidade que, com medo, acorre aos braços da mãe, né? Mas acorre aos braços da mãe desarmado, despreocupado, como aquela criança que corre e se lança, né? É justamente nessa ideia, Padre, como Maria nos ajuda a buscar essa meta que não é outra coisa senão o céu aberto por Cristo a nós, como ela ajuda justamente no processo da conquista do céu, o retorno ao céu, por assim dizer, que é a nossa pátria definitiva. Sim, vejam, voltamos à expressão de Caná, né? Fazei tudo o que ele vos dizer, né? E aquilo que o Senhor acaba de assinalar, Maria nos mostra quem é o céu, né? Que é Cristo, né? É Cristo. E Maria nos mostra que a experiência cristã, fundamentalmente, é aceitar o projeto de Deus na nossa vida, né? Maria, como escutamos no Evangelho da Anunciação, acolheu com liberdade, com simplicidade, o que Deus pedia para ela, né? E por isso ela é bem-aventurada, né? Quando nós pensamos no céu, podemos pensar na bem-aventurança, ou seja, o anseio profundo de todo o coração humano, né? E esse anseio profundo só se sacia em Deus. É o que Maria nos mostra, né? Onde saciar o coração que tem sede de eternidade? Onde saciar o coração que tem sede de ser verdadeiramente amado? Ela nos mostra Jesus, né? Ela nos mostra Jesus. Agora, precisa também da nossa liberdade, como a de Maria, de acolher o projeto de Deus na nossa vida. Padre, olhando para essa câmera, última pergunta. Em uma frase, ou de forma muito breve, resumida, o que representa, ou o que é Maria na vida do Senhor, em uma única frase, ou uma expressão bem breve? Quando eu rezo para Nossa Senhora, eu me situo no lugar de Jesus. Eu digo, Senhora, me carregue. É isso. Senhora, me carregue. Me carregue. Muito bem. Obrigado, Padre. Nossa Senhora, de fato, é nossa mãe, não só mãe de Jesus, que é através dela, por ela, também o nosso irmão, ele se torna nosso irmão, como mãe da humanidade, rainha do amor, que é o próprio Cristo, né? Ela nos ensina justamente a sermos misericordiosos, como o Senhor bem disse, né? Misericordioso é colocar o coração onde existe miséria, né? E que Nossa Senhora, de fato, nos ensine cada vez mais isso, não olharmos para as situações da vida com desespero, né? Mas ela, justamente nessa figura da boda de Caná, que esteve muito presente aqui na nossa conversa, possamos olhar para as diversas situações da nossa vida, tristes e alegres, com esperança, né? Então, obrigado pela presença, Padre Juan. De maneira especial, obrigado a você pela presença. Um agradecimento especial ao World Tênis, mais 5 minutinhos, cafeteria, Perim Assessoria Contábil, a Sacratíssimo Coração de Jesus. Mas nosso agradecimento é muito especial a você que se faz presente, porque este programa, Café com Padre, só tem razão de ser e existir, porque você está aí do outro lado, nos assistindo. Por fim, Padre, Café com Padre precisa, né, terminar num café, mas esse Café com Padre precisa acompanhar o senhor. E por fim, né, para encerrar o programa, eu tenho uma coisa séria aqui. Bela lembrança aqui do Café com Padre, para que o senhor se lembre. Opa, muito obrigado. Viu? Se lembre de mim, se lembre de nós aqui, que eu não faço programa sozinho. Mas é claro que posso depois voltar uma outra oportunidade para tomar um café. Viu? Que vai um café colombiano, né? Que eu tenho lá na minha casa. Isso, eu trago café colombiano para nós tomarmos café colombiano aqui. Muito bem, obrigado. Você que se fez presente, curta, comente, mas sobretudo compartilhe. Onde está Jesus, está Maria. Onde está Maria, está Jesus. Maria é nossa mãe, mãe da humanidade. Obrigado a você que esteja presente. Este foi o Café com Padre. Eu sou o Padre Alisson e esse é o nosso café. Até a próxima.